Entre homens e mulheres. O ministro do STF, Edson Fachin, suspende o processo que apura se o presidente Michel Temer recebeu propina. E a suspeita de corrupção leva para a cadeia o presidente da estatal que administra o Porto de Santos. A partir de agora, no Jornal Nacional. O IBGE divulgou hoje informações sobre o registro civil dos brasileiros em 2017. O número de casamentos entre homens e mulheres caiu e entre pessoas do mesmo sexo aumentou. Do outro lado dessa cortina existe uma noiva ansiosa. Depois de 14 anos de namoro, agora só faltam 3 noites para o grande dia. Qual você acha que vai ser esse momento mais emocionante? Acho que na igreja, na hora que o portão se abrir e ele me ver de vestido. Cerimônia para 350 convidados. Vai estar a família inteira, os amigos todos e, claro, ele, o amor da vida dela. Muito carinhoso e a pessoa mais doce que eu já conhecia. Que as noivas e os noivos não nos ouçam, mas casamento é coisa que anda em queda no Brasil. Ano passado, aproximadamente 2 milhões de brasileiros disseram sim. Foi um pouco menos que em 2016. Só que além de ter menos gente se casando, tem mais casal se separando. Em 2017, os divórcios aumentaram 8% em comparação com 2016. Além disso, os casamentos estão durando menos. Em uma década, o tempo médio das uniões que se desfizeram caiu de 17 para 14 anos. Tem muito amor que acaba, mas tem muita amizade que fica. Em São Paulo, essa empresa se especializou em celebrar conversões sentimentais. A festa é como se fosse uma festa de casamento, igual, só que ao contrário. O casal pega a aliança de cada um, martela, coloca dentro do mini caixão e enterra. Tem bolo, só que é dividido ao meio, então é preto, que remete ao luto. E aí tem os bem casados, só que não é, são bem separados. Na contramão das separações, a dona desse ateliê percebeu que o movimento aumentou. Tem casamento que agora rende 2 vestidos de uma vez só. A gente tem tido bastante esse perfil de casamento entre mulheres, vestidos assim de noivas bem imponentes. Em um ano, as uniões homoafetivas aumentaram 10% no Brasil, principalmente entre as mulheres. Falando em noivas e cerimônias, um aviso ao noivo da Ana. Não se preocupe, a surpresa está mantida. Então esse é o vestido fake? Esse é o vestido fake. O de verdade? O de verdade, só no sábado. As passageiras do transporte coletivo de Belo Horizonte ganharam uma arma nova para se defender de assédio sexual a bordo. Os relatos são frequentes e quase sempre traumáticos. Ele encostou de uma forma diferente. Eu falei, não é possível que ele está encostando, saber que o ônibus não está cheio. Esta mulher, que também prefere esconder o rosto, mudou a rotina, o horário de trabalho e até a linha de ônibus. Tudo para evitar a importunação sexual. Ela já foi vítima 2 vezes. Achei que fosse porque o ônibus estava balançando. Na verdade, não. Logo em seguida eu sentei. Ele foi e começou a passar o órgão genital no meu braço. Aqui em Belo Horizonte, a Guarda Municipal lançou a patrulha contra o assédio sexual no transporte coletivo, para incentivar as denúncias. As passageiras recebem informações e ganham um apito, para que esses casos não fiquem em silêncio. Qualquer coisa agora eu estou apitando. Estou berrando mesmo. E todas as mulheres têm que apitar mesmo, têm que gritar. Nós temos que lutar pelos nossos direitos. Nós somos independentes. Antes de setembro, o assédio era considerado contravenção penal. Agora, a importunação sexual passou a ser crime, com pena de até 5 anos de prisão. Caracteriza o crime forçar o órgão sexual contra uma mulher, expor a genitália, falar frases de conteúdo sexual que humilhem ou causem constrangimento e os casos mais extremos, como a masturbação e a ejaculação em público. Além do apito, há em todos os coletivos da capital mineira o botão do assédio. Se alguém encostar em você, encoxar em você, pode acionar o motorista, que tem o botão do assédio agora, a Guarda Municipal ou a Polícia Militar
virá prestar auxílio-socorro nesse momento tão difícil, né? Essa intenção é evitar que esse crime aconteça, ensinando para as mulheres como se defender e qual a rede de proteção que elas têm à disposição a partir disso, e com a própria divulgação dessa campanha, desencorajar estes autores. É bom que os outros também comecem a prestar atenção e ajudar, porque muita gente se omite por medo e com isso as pessoas começam a ajudar o próximo, né? Então é uma boa medida. O Supremo Tribunal Federal confirmou por unanimidade a suspensão dos efeitos de operações realizadas na semana passada em universidades. Os ministros consideraram que houve tentativa de barrar a liberdade de expressão. O julgamento foi incluído na pauta em caráter de urgência porque, de acordo com o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, estava em jogo a liberdade de expressão nas universidades brasileiras. Na semana passada, antes da eleição, juízes eleitorais autorizaram operações em universidades públicas de pelo menos 9 estados. Seriam para apurar denúncias de campanhas político-partidárias contra a candidatura de Jair Bolsonaro dentro das instituições de ensino. Na véspera do segundo turno da eleição, a ministra Carmen Lúcia suspendeu por liminar os efeitos das ações policiais e judiciais. Hoje, a Procuradora-Geral da República, que propôs a ação, argumentou que os juízes eleitorais feriram a Constituição. Ao votar, a ministra Carmen Lúcia disse que não há democracia sem respeito às liberdades. Impor-se à unanimidade universitária, impedindo-se ou dificultando-se a manifestação plural de pensamento, é trancar a universidade, silenciar estudantes e amordaçar professores. A única força legitimada a invadir uma universidade é a das ideias, livres e plurais. Qualquer outra que ali ingresse sem causa jurídica válida é tirana. E tirania é o exato contrário da democracia. O ministro Gilmar Mendes fez uma defesa da liberdade de cátedra, a liberdade de ensinar dos professores, e se manifestou sobre vídeos filmados em sala de aula. Diante do concreto risco que ora se apresenta, somente é possível garantir os direitos fundamentais do cidadão brasileiro por meio da obrigação de que os provedores de aplicação, após notificação por parte do interessado, retirem o conteúdo ofensivo de suas plataformas, tais como aqueles que ameacem a liberdade de cátedra ou como aqueles que se configurem como discurso de ódio. A criação de patrulhas, né, com ameaças à liberdade de cátedra, à liberdade que não vem da polícia. Ameaça que não vem, mas de particulares. O último a votar foi Celso de Mello, que assumiu a presidência depois que Dias Toffoli deixou a corte para uma viagem a trabalho. O decano votou com a relatora, a ministra Carmen Lúcia, formando o placar de 9-0 para suspender ações que tentaram impedir a liberdade de expressão nas universidades. No voto, o ministro falou sobre tolerância e direito de participação das minorias. Regimes democráticos, todos o sabemos, não convivem com práticas de intolerância ou até mesmo com comportamentos de ódio, pois uma de suas características essenciais reside fundamentalmente no pluralismo de ideias e na diversidade de visões de mundo, em ordem a viabilizar, no contexto de uma dada formação social, uma comunidade inclusiva de cidadãos, comunidade inclusiva de cidadãos. Não podemos nos esquecer de que grupos minoritários em processos eleitorais têm o legítimo direito de oposição, na medida em que os grupos vencidos num processo eleitoral têm um expresso mandato para opor-se, e a oposição não pode ser suprimida, a voz da oposição não pode ser jamais silenciada, sob pena de voltarmos, de recuarmos no tempo a períodos históricos realmente sinistros. Numa palestra no Conselho das Américas em Nova York, o ministro do STF, Luiz Fux, disse hoje a investidores estrangeiros que o Supremo vai continuar cumprindo seu papel de defensor da Constituição. Nada de exótico ocorrerá no Brasil,
porque o Supremo Tribunal Federal será aquele guardião da Constituição que tem como critério a prudência. E a mensagem que eu deixei foi a de que tudo que seja bom para o Brasil, em prol do Brasil, terá o beneplácito da Justiça. Mas aquilo que escapar à razoabilidade será devidamente podada e temos certeza que a Presidência da República terá o respeito que tem demonstrado pela Constituição, pelas leis e pelo Supremo Tribunal Federal. O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, fez hoje a primeira reunião com o atual ministro da pasta, Eliseu Padilha, para tratar da transição. O encontro foi no Palácio do Planalto, no gabinete da Casa Civil. O futuro ministro da pasta, deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas, entregou ao atual Eliseu Padilha os primeiros nomes da equipe de Jair Bolsonaro para o governo de transição. São 22 das áreas de infraestrutura e economia. Entre eles, os 9 que vão assessorar o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, todos com vasta experiência em suas áreas. Adolfo Sachida, pesquisador do IPEA. Carlos da Costa, economista pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Marcos Sintra, professor e vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas. Abraham Weitraub, economista. Arthur Weitraub, especialista em previdência. Hussein Kalou, secretário especial de Assuntos Estratégicos do governo Temer. Roberto Castelo Branco, economista. Valderi Rodrigues Júnior, coordenador-geral na Secretaria de Política Econômica. E Alexandre Iwata, engenheiro mecânico astronáutico. O presidente eleito pode indicar até 50 assessores para ajudá-lo na preparação do governo. Eles estão mais concentrados na área econômica, por conta, evidentemente, das informações que a equipe do Ministério de Economia, liderados pelo economista Paulo Guedes, devem receber para poder fazer a preparação do próximo governo. E a outra área muito sensível é a área de infraestrutura, onde nós já tivemos avanços e precisamos ainda avançar mais. E o desenho da esplanada vai ganhando forma. Segundo interlocutores, o governo Bolsonaro trabalha com a prometida redução de ministérios, de 29 para mais ou menos 15, com cortes e fusões. No desenho ainda em estudo, a economia deve ser 3 em 1. Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio. A Agricultura vai absorver o Ministério do Meio Ambiente. Educação, os Ministérios do Esporte e da Cultura. Integração, os de Cidades e Turismo. Desenvolvimento Social ficaria também com Direitos Humanos. Justiça se junta à Segurança Pública. Ciência e Tecnologia também vai cuidar de ensino superior. O Ministério dos Transportes deve se chamar Infraestrutura. E a ordem é enxugar até os ministérios do Planalto. Secretaria-Geral e Secretaria de Governo deverão ser incorporadas à Casa Civil. Permanecem como estão os ministérios da Defesa, Saúde, Trabalho, Relações Exteriores, Minas e Energia e Gabinete de Segurança Institucional. Na semana que vem, o novo governo deve dar mais informações sobre a estrutura dos ministérios, projetos e programas. Na terça-feira, Jair Bolsonaro virá a Brasília para o primeiro encontro como presidente eleito com os chefes dos 3 poderes. Bolsonaro confirmou que o astronauta Marcos Pontes vai ser ministro da Ciência e Tecnologia. Amanhã de manhã, o presidente eleito vai se reunir com o juiz federal Sérgio Moro, que foi convidado para assumir o Ministério da Justiça. E Jair Bolsonaro sofreu hoje novas pressões contra a fusão dos ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, passou a maior parte do dia em casa no Rio. No fim da manhã, ele saiu, escoltado por policiais federais, e foi até a Praia da Barra, a pouco mais de 100 metros do condomínio onde mora. Bolsonaro recebeu uma homenagem de pilotos acrobáticos, oficiais da reserva da Força Aérea Brasileira. Hoje, o presidente eleito comentou pelas redes sociais a formação de sua equipe. Ele disse: "Nossos ministérios não serão compostos por condenados por corrupção, como foram nos últimos governos. Anunciarei os nomes oficialmente em minhas redes.
Mais cedo, Bolsonaro já havia confirmado pela internet seu quarto ministro, o astronauta Marcos Pontes, para ocupar a pasta da Ciência e Tecnologia. Pontes é formado em engenharia pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA. Ele ficou conhecido em 2006, quando tornou-se o primeiro e único astronauta brasileiro a viajar para o espaço. Marcos Pontes participava de um evento sobre robótica em Manaus, quando saiu o anúncio. Feliz e muito trabalho pela frente, né? Então é o momento agora de começar a trabalhar. Ele comentou a falta de apoio à pesquisa e o desafio de manter jovens cientistas no Brasil. O pesquisador tem que ser prestigiado pelo que ele faz, né? É fazer esse ambiente, né, adequado para o desenvolvimento da pesquisa, da inovação e que esses profissionais possam ficar mais aqui. A grande expectativa agora é para a confirmação do nome que vai comandar o Ministério da Justiça. O presidente eleito quer conversar pessoalmente com o juiz federal Sérgio Moro. Moro já tem um voo marcado de Curitiba para o Rio amanhã às 6h30 da manhã. O juiz Sérgio Moro divulgou uma nota oficial ontem, dizendo que o convite seria objeto de ponderada discussão e reflexão. Ainda não se sabe se o atual Ministério da Segurança será incorporado ao Ministério da Justiça. O futuro ministro da Defesa, general Augusto Heleno, falou sobre segurança pública numa entrevista à rádio CBN. Ele disse que as ações dependem dos recursos disponíveis, mas que o combate à violência será prioridade no governo. Eu tenho a impressão que vai aparecer dinheiro a partir do momento em que uma gestão mais efetiva for aplicada na área pública. O general defendeu o monitoramento da fronteira e comentou a atuação das Forças Armadas em Roraima no apoio ao acolhimento de refugiados da Venezuela. Outro ponto que é estratégico e muito importante é a ação diplomática junto aos países que são fronteira com o Brasil, no caso da Bolívia, Colômbia, Peru e o Paraguai, que são os principais atores. A Venezuela também agora envolvida com o narcotráfico. Isso também tem que ser objeto de cuidado especial da nossa política de relações exteriores. A fusão dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente foi criticada hoje pelo atual ministro da Agricultura. Blairo Maggi, que está nos Emirados Árabes, disse que a fusão trará prejuízos ao agronegócio brasileiro, muito cobrado pelos países da Europa pela preservação do meio ambiente. Edson Duarte, ministro do Meio Ambiente, também criticou a junção. O novo ministério teria dificuldades operacionais que poderiam resultar em danos para as duas agendas. A economia nacional sofreria, especialmente o agronegócio, diante de uma possível retaliação comercial por parte dos países importadores. Fragilizar a autoridade representada pelo Ministério do Meio Ambiente, no momento em que a preocupação com a crise climática se intensifica, seria temerário. No fim da tarde, o presidente da União Democrática Ruralista chegou à casa de Jair Bolsonaro. Depois de 2 horas de reunião, Luiz Antônio Naban Garcia disse que a fusão dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente ainda não está definida. Ontem, o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, havia dito que a união das duas pastas já estava confirmada. Não tem nada confirmado sobre a união dos dois ministérios. Existe a possibilidade dos dois ministérios seguirem separados, como existe a possibilidade de seguirem com uma fusão. Não tem nada definido, pelo menos foi isso que o presidente me disse. Isso é uma coisa que vai ser definido ao longo de muitas conversas, de ouvir segmentos, de ouvir instituições. A seguir, a invasão de um presídio no Pará. E a maior estátua do mundo na Índia.
Foi inaugurada na Índia a maior estátua do mundo. Tem 182 metros de altura, custou R$1,5 bilhão e representa Sardar Patel, o herói da independência na Índia. O monumento tem quase 5 vezes o tamanho do Cristo Redentor, que é símbolo do Rio de Janeiro. A Procuradoria da Turquia confirmou detalhes da morte do jornalista do Washington Post, Jamal Khashoggi. Ele foi estrangulado logo ao entrar no consulado da Arábia Saudita em Istambul no dia 2 de outubro. Em seguida, o corpo foi esquartejado e descartado. Khashoggi era um crítico do regime saudita liderado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Bandidos invadiram um presídio na região metropolitana de Belém ontem à noite. Bomba já explodiu, tiroteio, parece uma guerra, pessoal. A ação para libertar os presos foi no complexo penitenciário de Marituba, na Grande Belém. Bandidos invadiram um cemitério vizinho ao presídio e explodiram parte do muro da penitenciária ontem à noite. Mais de 100 policiais foram deslocados e houve uma intensa troca de tiros. Moradores ficaram assustados. O pessoal tudo correndo no meio do conjunto, tudo apavorado, para cima e para baixo. Eu digo, é o único jeito de eu pegar também meu rumo de casa. O confronto durou mais de 1 hora. Mesmo depois de a polícia ter afirmado que a situação estava controlada, a entrevista com este comandante da PM foi interrompida por causa de novos disparos. Então vamos verificar aqui. Segundo a polícia, 3 corpos foram encontrados perto do presídio. 2 presos foram recapturados. A direção do presídio não informou o número de fugitivos. Este ano, o sistema prisional do Pará registrou 84 fugas, média de 2 por semana. 400 presos conseguiram escapar e apenas a metade foi recapturada. A ação mais violenta foi em abril. 21 detentos e um agente penitenciário foram mortos durante uma tentativa de resgate no Centro de Recuperação de Santa Isabel. O número de presos no Pará é quase o dobro da capacidade dos presídios. A Polícia Federal prendeu hoje o presidente da estatal que administra o Porto de Santos e mais 6 suspeitos de corrupção. O prédio na zona portuária de Santos ainda estava fechado quando a Polícia Federal chegou às 6 da manhã. A ordem da Justiça era para cumprir mandados de busca e apreensão na sede da Codesp, mas o alvo principal da operação estava no Rio de Janeiro. José Alex Oliva, diretor-presidente da Codesp, foi preso num apartamento em Copacabana. Durante as buscas na casa de um dos empresários em Brasília, os policiais apreenderam R$50 mil em dinheiro e uma coleção de relógios de luxo. O inquérito da Polícia Federal se concentrou em 3 contratos assinados pela Codesp em 2016. A Controladoria Geral da União descobriu superfaturamento, direcionamento de licitações e formação de cartel. Os contratos que estão sendo investigados e auditados somam, até o momento, R$37 milhões. Mas é bem provável que esse valor seja maior na medida que as empresas que estão sendo investigadas possuem contratos com outros órgãos da administração pública. A investigação começou no fim do ano passado, depois que esse vídeo passou a circular na internet. Quem aparece nas imagens é Carlos Antônio de Souza, que na época era assessor do presidente da Codesp, José Alex Oliva. Na conversa, Carlos diz que vai preparar o documento com as regras para contratar uma empresa para digitalizar documentos da estatal. Eu percebi que não tem nada digitalizado, nada, tudo papel. Peguei o Mário Jorge, já fez o PR, já está nos 15 dias, está na rua. Contrato pro resto da vida. Mário Jorge, segundo a Polícia Federal, é o empresário Mário Jorge Paladino, que também foi preso hoje. Ele é dono da MC3 Tecnologia e Logística, que fica em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, e que assinou o contrato para digitalizar os documentos da Codesp. Os investigadores dizem que a licitação foi fraudada. Foi um ex-policial civil que gravou as conversas com uma câmera escondida e depois entregou o vídeo para o Ministério Público. Em depoimento, o ex-policial disse que Mário Jorge Paladino ofereceu US$200 mil, cerca de R$740 mil, para que outros trechos do vídeo não fossem divulgados. E que o empresário entregou este carro importado, avaliado em R$200 mil, como parte do pagamento. O escândalo revelado pela Operação Tritão teve reflexo imediato na estatal que controla o Porto de Santos. Em nota oficial, o Conselho de Administração da Codesp anunciou a substituição dos 2 diretores e do superintendente jurídico presos hoje.
Nós não conseguimos contato com as defesas de José Alex de Oliva, Carlos Antônio de Souza e Mário Jorge Paladino. O juiz Sérgio Moro interrogou hoje o ex-deputado Eduardo Cunha, do MDB. Cunha é acusado de ter recebido propina de 5 milhões de dólares em contratos de navio-sonda da Petrobras. Em delação premiada, os operadores Júlio Camargo e Fernando Baiano afirmaram que houve atraso no pagamento da propina e que o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, usou o cargo para pressionar empresas fornecedoras dos navios. No depoimento, Cunha negou as acusações e apontou o que considera serem contradições dos delatores. É o segundo processo contra ele na Justiça Federal do Paraná. Cunha está preso há mais de 2 anos, condenado em segunda instância a uma pena de 14 anos e 6 meses. O relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, atendeu a um pedido da Procuradora-Geral da República e suspendeu o inquérito que investiga o presidente Michel Temer por supostos repasses ilegais da Odebrecht ao MDB. Essa decisão vale até janeiro do ano que vem, quando Temer deixa a presidência e perde o foro privilegiado. Fachin determinou que o inquérito vá para a primeira instância ao ser retomado. As investigações se referem a um jantar no Palácio do Jaburu, em 2014, quando Temer era vice-presidente. Segundo delatores, ele teria combinado ali o repasse ilegal de 10 milhões de reais. O presidente nega envolvimento em qualquer irregularidade. Hora da previsão do tempo. Oi, Maju, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Renata, a chuva volumosa prometida para o sul chegou com vontade, principalmente ao Rio Grande do Sul. Só para citar alguns lugares aqui, foram 93,2 milímetros em Santa Rosa, 79 em São Luís Gonzaga e 77 em Cambará do Sul. Amanhã as tempestades devem atingir com mais força Santa Catarina e o Paraná. Destaco aqui os volumes previstos para Foz do Iguaçu, também para Chapecó e para Floripa. Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e de Minas, Triângulo Mineiro e São Paulo também estão aí na rota dos temporais. 32 de máxima em Campo Grande, 25 em Curitiba, 28 aqui na capital paulista e tempestades nessas capitais. No Rio, a máxima deve bater os 36 graus. Essa quentura toda é porque o Rio estará em pré-frontal, aquela condição antes da chegada da frente fria em que os ventos mais quentes predominam e chove à noite no Rio de Janeiro. Ainda falando em chuva, ela pode atingir em cheio e a qualquer momento parte de Mato Grosso e também lá de Rondônia. À tarde tem previsão de pancada isolada em outras áreas da região norte, só o norte do Pará e o Amapá que escapam da chuva. Solão também lá em Teresina com 39 graus de máxima, 31 em Natal e em Salvador, 30 em Vitória. Renata. Obrigada, Maju. Até amanhã. Até amanhã. A seguir, o crescimento das empresas que usam o máximo de tecnologia para concorrer no mercado financeiro. E o pesadelo que eliminou o Grêmio na Libertadores. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou hoje que a Rússia reabriu o mercado para carnes suínas e bovinas do Brasil. O embargo começou em dezembro do ano passado, quando a Rússia detectou a presença de substâncias que reduzem a gordura dos animais na carne exportada para lá.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia em 6,5% ao ano. O Copom afirmou que indicadores continuam mostrando a recuperação da atividade em ritmo mais gradual do que o visto no começo do ano e que o cenário externo permanece desafiador. O governo federal autorizou a participação de estrangeiros nas chamadas fintechs. São empresas que usam muita tecnologia em serviços financeiros. Quem está com um rombo na conta pode pedir o empréstimo na cafeteria ou em qualquer outro lugar. Basta um computador. Foi o que o Ivo fez. Há 1 ano e meio, ele ficou desempregado durante 6 meses e acumulou uma dívida de R$12 mil. No banco, os juros estavam altos demais. Conseguiu um empréstimo numa fintech. Eu achei uma fintech que me ofereceu uma taxa de juros bem mais baixa que a do banco. Fintech é uma mistura de finanças e tecnologia. Essas empresas são criadas normalmente por jovens empreendedores que trabalham muitas vezes em escritórios compartilhados. Usam e abusam da tecnologia para tornar os empréstimos mais baratos, como conta o fundador dessa fintech. Nós temos outras variáveis, como informações de redes sociais, a geolocalização do telefone celular, o comportamento dessa pessoa na internet. São dados que você não dá para o seu gerente do banco, mas quando faz o cadastro numa plataforma fintech, você acaba disponibilizando. Na média, a taxa de juros cobrada pelas 5 maiores fintechs é de quase 2% ao mês, segundo estimativas da associação que representa o setor. Taxa semelhante à média cobrada pelos bancos de crédito consignado quando a parcela é descontada direto da folha de pagamento. Já nos empréstimos pessoais nos bancos, a taxa média é maior, chega a quase 7%, segundo dados do Banco Central. Uma selfie ao lado de um documento. Esse é o jeito mais frequente de se identificar quando alguém quer um empréstimo numa fintech. Aí basta enviar usando o celular ou computador e pronto, começa a análise de crédito. E ninguém precisa ir numa agência como ocorreria num empréstimo bancário. É que as fintechs não têm agências. Apesar de toda essa modernidade e de serem empresas pequenas, as fintechs eram comparadas a grandes bancos para receber investimentos estrangeiros. Precisavam de autorização do presidente da República. Agora o governo eliminou essa exigência. A Federação Brasileira de Bancos avalia positivamente o crescimento das fintechs, pois as inovações tecnológicas podem trazer benefícios ao consumidor, mantendo a solidez e a confiabilidade dos serviços. E espera que a atualização das normas e da legislação possa garantir condições equivalentes para todos os agentes do mercado. O consultor da Associação Brasileira das Fintechs alerta que não haverá um impacto direto na queda dos juros cobrados ao consumidor, mas ele pode se beneficiar do aumento da concorrência. O que a gente pode esperar, sim, é que o maior aumento da oferta, né, leve a uma competitividade maior, uma concorrência maior, né, você vai ter mais instituições financeiras oferecendo crédito e aí sim essa concorrência pode levar a taxas menores no longo prazo. Hoje foi a final de uma maratona de ideias. Alunos e professores da rede pública do Brasil criaram aplicativos para melhorar o ensino no país. A tela pode ser pequena, a sala onde o encontro ocorre também, mas as ideias que saem daqui saltam aos olhos, como um aplicativo de realidade aumentada criado por alunos da cidade mineira de Timóteo. Transforma figuras de órgãos do corpo humano em desenhos em 3 dimensões. A tecnologia vem para revolucionar isso. Não é só uma folha de papel mais, é um celular que ele pega e vai visualizar de todas as formas possíveis que ele possa realmente entender melhor cada matéria, retirar de tudo dessa matéria que ele possa ter o maior aproveitamento na escola. Hoje foi a grande final de uma maratona que durou 6 meses. Escolas públicas de todo o Brasil foram convidadas a desenvolver aplicativos de celular para melhorar a educação. Das quase 200 equipes inscritas, 31 foram premiadas com equipamentos e R$5 mil para seguir desenvolvendo o aplicativo. O objetivo da maratona é não fazer os meros consumidores de tecnologia, mas alguém que cria usando tecnologia, alguém que produz conteúdo, alguém que é capaz de ajudar outro a aprender usando tecnologia. Era preciso formar equipes com múltiplas habilidades e muitas vezes driblar as limitações. O Carlos Henrique, de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, explica a preocupação que teve para criar o jogo de perguntas e respostas sobre história e ciências.
Muitos lugares lá do interior do meu estado, eles não têm um acesso a uma internet muito rápida. Quando você já carrega ele pela primeira vez, já tem essa vantagem. Você não precisa estar dependendo da conexão com a internet para poder utilizar ele. As invenções podem ser usadas nas lições, na sala de aula e também no aprendizado da vida. Milene veio de Belo Horizonte. Imaginando como era difícil a integração de alunos surdos numa escola tradicional, resolveu criar um sistema que ajuda a traduzir palavras escritas para a língua brasileira de sinais. Aqui se aprende a falar comida em libras, para quem tem fome de conhecimento e solidariedade. O surdo vai deixar de se sentir mais isolado da sociedade, vai ter pessoas para se comunicar. E o ouvinte se torna uma pessoa mais cidadã. E a escola é exatamente o lugar para a gente começar isso. Vai ser uma integração muito linda. Grande ideia. O Grêmio perdeu o jogo de ontem de virada em Porto Alegre e acabou eliminado da Libertadores. E isso depois de ter vencido a primeira partida contra o River Plate lá em Buenos Aires. Foi um pesadelo completo, porque o gol do Leonardo manteve o Grêmio na frente no placar até os 36 minutos do segundo tempo. Foi quando o River empatou num lance em que os gremistas reclamaram de toque de mão do jogador Borré. Aí, no finzinho do jogo, o árbitro consultou o VAR e viu um pênalti de Bressan. Martínez marcou e classificou o River Plate. Hoje o Palmeiras recebe o Boca Juniors em São Paulo com obrigação de vencer. Placar de 2-0 leva a decisão para os pênaltis. Mas se o Boca marcar, o Palmeiras vai ter que fazer 3 gols a mais. O futebol na Globo é depois de Segundo Sol. E depois do futebol tem Profissão Repórter e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e até amanhã.